Uma ação social integrada será oferecida pela Defensoria do Juruá, com o intuito de atender a comunidade Serra do Divisor no final de semana, como explica o defensor público João Augusto. A ação social integrada consiste em uma iniciativa do governo do estado, que, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, visa promover políticas públicas para as comunidades que estão mais afastadas dos grandes centros urbanos, ou seja, comunidades ribeirinhas, comunidades tradicionais e comunidades indígenas, que especificamente nessa atuação abrangerá aquelas que são residentes do Parque Nacional Serra do Divisor. Ok, agora em relação aos serviços oferecidos pela Defensoria naquela comunidade. A Defensoria Pública, naturalmente, irá oferecer serviços jurídicos que irão consistir no ajuizamento de novas demandas, ou seja, da entrada em novas ações, novos processos, mas também consultas processuais. Partindo do pressuposto que a internet possibilite isso, nós iremos analisar como estão as demandas que já estão em andamento, e informar para aquele cidadão que seja a parte quais são os próximos passos, o que aconteceu até agora, o que mais terá de ser feito, assim como também iremos dar orientações jurídicas diversas. Ou seja, quaisquer dúvidas que os cidadãos tenham, eles podem nos procurar que nós iremos esclarecer. Agora, em relação à documentação, essas pessoas que forem buscar o atendimento, elas precisarão da documentação. Quais são elas? Bem, em primeiro lugar, é importante mencionar que, pelo perfil do nosso assistido, nós acreditamos que as demandas que nós teremos serão basicamente em torno do direito de família, principalmente questões relacionadas à pensão alimentícia, seja a fixação de pensão alimentícia, ou seja, quando iremos pedir para que um juiz determine um valor a ser pago mensalmente a uma criança ou a um adolescente, mas também a cobrança de pensão alimentícia, ou seja, quando uma pensão alimentícia já foi fixada anteriormente, mas não vem sendo paga pelo seu devedor, nós iremos proceder com a cobrança, mas também outras demandas como divórcios, questões também de inventários, e envolve partilhas de bens de pessoas que já faleceram, questões possessórias relacionadas a posses de terreno e etc. E quanto aos documentos que serão necessários os documentos que identifiquem os dados pessoais das partes. Ou seja, se alguém nos procura, precisa levar seus documentos que indiquem seu nome completo, seu CPF e seu RG, assim como, se houver, que leve também um comprovante de residência. No que se refere àquele que é demandado, ou seja, aquele contra quem será feito um pedido jurídico ou será ajuizada uma ação, é importante que o cidadão nos informe o seu nome, de preferência o nome completo, o seu endereço e, se houver, o número telefônico. Além dos documentos das partes, que são esses já mencionados, é importante também que as partes levem os documentos probatórios das suas teses, ou seja, os documentos que provem aquilo que ele está alegando. Por exemplo, se a parte nos procurar para que seja fixada uma pensão alimentícia, é necessário que ele leve a certidão de nascimento da criança ou do adolescente, que prove quem são os pais daquela criança ou adolescente. Caso alguém nos procure para um divórcio, é importante que levem a certidão de casamento, porque para se divorciar é necessário ser casado, precisaremos dessa certidão. Caso alguém venha disputar, por exemplo, a posse de um terreno, é importante que nos leve, se houver, os documentos daquele terreno, seja a certidão de propriedade, seja a outorga da concessão do direito de uso, que é dado pelo INCRA, por exemplo. O defensor ainda falou sobre as datas, horários e locais que os atendimentos serão realizados, bem como as expectativas de atendimentos. O local de atendimento da Defensoria Pública será na Pousada do Miro e os horários de atendimento serão das 8 da manhã até às 11, quando haverá uma pausa, um intervalo para almoço, e haverá um regresso, um retorno às 14 horas, portanto 2 da tarde, que irá acontecer atendimento até às 17 horas, portanto 5 da tarde. E os atendimentos acontecerão na sexta-feira, dia 21 de abril, que é um feriado de Tiradentes, e no sábado, dia 22 de abril.
a expectativa do governo do estado é que sejam atendidos mais de 150 famílias, o que é um número muito alto e que nos deixa muito felizes, não só enquanto integrantes da Defensoria Pública, mas também enquanto cidadão,